O título da mensagem de hoje é 11 motivos que nos levam à verdadeira motivação. Primeiro, a motivação vem quando perseveramos e cremos no poder da oração. Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O costume de Jesus, segundo os evangelhos, era 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite ou na madrugada, ele se retirava para um lugar ermo e sozinho ele passava horas ali conversando, orando ao seu Pai. Então essa posição de Jesus não era decorrente de alguma obrigação recomendada ou mandada, mas era uma obrigação pessoal. Pessoa que sentia essa necessidade, tinha uma motivação particular. Já passando para as cartas de Paulo, vamos encontrar no capítulo 6 aos Efésios, versículo 18, a declaração de Paulo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo praticava isso que ele ensinava? Sem dúvida que sim, é só olhar as cartas dele que se nota essa observação, essa condição de sua vida como evangelista, como pregador do evangelho, correndo várias cidades para anunciar a Cristo, e ele então tinha essa necessidade de buscar a Deus em oração, como diz o texto, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Segunda motivação, a motivação vem em sermos reconhecidos como vasos com unção divina. Marcos capítulo 1, versículo 36. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Então aqui nós temos um grupo de pessoas que se formaram os apóstolos em número de 12, que passaram a seguir Jesus quando, trabalhando na praia como pescadores, ouviram o convite de Jesus. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Senão teriam morrido no anonimato apenas como pescadores. Mas houve uma motivação. E em Atos 5, versículo 15, diz o texto: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E esses enfermos eram curados. De tal modo que a multidão que estava à porta do templo, e observando a maneira como Pedro agia, falando ao doente: levanta-te, e ele levantou-se e entrou no templo, saltando, pulando, com uma alegria intensa, todos olhavam, jamais não para o doente, ex-doente, mas para Pedro. E Pedro foi obrigado a dizer: como olhais para nós, como se por nossa virtude fizéssemos este homem andar? É em nome de Jesus o Nazareno que esta estação diante de vós, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E foi mais adiante: e não há salvação
em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Motivação vem em sermos reconhecidos como vasos com unção divina. Você pode, em determinado tempo, ser um anônimo, mas você pode, com a motivação que vem da parte de Deus, se envolver na obra de Deus e se tornar um obreiro e até um pastor e um dirigente de congregação. Mas ficando lá no último banco, isolado, desatento, como quem diz, não é comigo que se fala, vai ficar toda a vida desse jeito. Então a motivação nos levanta para um trabalho pelo qual nós ficamos responsáveis. Não precisa ninguém nos ligar um telefonema: ó, irmão, não esquece que hoje tem culto em determinada congregação. Ele já está a caminho. Ele tem um compromisso diante de Deus. Terceira motivação vem quando temos o senso de compaixão pelos outros. Marcos capítulo 1, versículo 37. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Estavam em busca de quem? Em busca da pessoa de Cristo. Tinham observado os sinais, prodígios que ele tinha feito, e aqueles necessitados não precisavam de ordem de ninguém, mas voluntariamente estavam no encalço de Jesus para serem abençoados. Mateus 14, versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Por que essa multidão estava seguindo a Jesus? Porque tinha observado a sua forma de agir e não foram decepcionados. Ele sentiu compaixão por elas e curou todos os enfermos. 4. Motivação vem se pusermos em prática a missão daquilo que cremos. Marcos capítulo 1, versículo 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então Jesus, cônscio da sua responsabilidade, veio do céu, como ele próprio disse na casa de Zaqueu, buscar e salvar os perdidos. E ele não perdia tempo. Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Tinha motivação para o seu trabalho. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Veja o que é uma pessoa que não tem motivação. Às vezes pode estar até na casa de Deus, mas não está levando a sério a mensagem que está ouvindo. Ele esquece tudo que acaba de ouvir e logo a vida dele é uma vida assim meio de indiferença, porque não sente responsabilidade maior, porque não assumiu, não tem motivação. E essa forma de se colocar é fora de propósito. Nós temos uma obrigação: ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então temos uma obrigação de falar, de ensinar. Somos nós os que estamos responsabilizados por isso. Agora, se a pessoa não se integra, fica de longe, nunca vai poder ter uma situação de motivação para um trabalho na obra de Deus. E para encerrar, não
falando sobre todas as motivações. Vamos à quinta motivação. Vem na ousadia da pregação e no combate ao maligno, ao diabo. Marcos capítulo 1, versículo 39. Jesus pregava nas sinagogas deles, isto é, na sinagoga dos judeus, por toda a Galileia, e expulsava demônios. 1 Coríntios 2:4, Paulo declara: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Que bênção! Este homem foi nas mãos de Deus. Tinha motivação para trabalhar. Foi salvo lá no caminho de Damasco. Quando se dirigia para aquela cidade para que se encontrasse algum cristão, ele pudesse exercer sua autoridade e pudesse agir da maneira que quisesse. Por exemplo, ele consentiu na morte de Estevão. Segurou as vestes daqueles que estavam atirando pedras, inimigos dos cristãos. E logo adiante ele já está seguindo para cometer outro crime, se encontrasse cristão na cidade de Damasco. Mas quando encontrou Jesus, a vida dele mudou radicalmente. Ele tinha uma motivação para agir dessa maneira, ativo no trabalho de Deus. Meu prezado irmão, como é que vai você? Você tem motivação para servir a Deus em espírito e em verdade? Você é uma pessoa de convicção? Aborda pessoas para falar a respeito de Jesus? Se não tivermos motivação, nós vamos ficar inertes e sem qualquer compromisso com as coisas de Deus, e isso vai levando a pessoa à frieza espiritual, chegando ao cúmulo do ostracismo. Ninguém sabe quem é fulano nas suas atividades.